Fala aqui push to talk, mas eu não sei push o que, né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer. Então, você perguntou, Igor, das floodlights. O que acontece é que quando a gente está voando à noite, a gente precisa ver do lado de fora, né? Então, as luzes dentro da cabine, elas fazem com que fique difícil você ver do lado de fora. É como se você estivesse numa casa com as luzes acesas, você mal consegue ver o que está do lado de fora. Então, assim, eu particularmente gosto muito de voar com elas apagadas. Porque a gente vê a maioria das pessoas gosta de voar com elas acesas. Então, assim, para pouso e decolagem vai sempre apagado. Só que quando chega em cruzeiro, geralmente uma parte do pessoal usa elas acesas, tá? Mas de qualquer maneira, agora para o pouso a gente teria que desligá-las de qualquer forma. Bom, infelizmente o Active Sky não está funcionando, não sei porquê. Então a gente está usando o header do próprio Flight Simulator, tá? Espero que ele esteja acurado o suficiente. Deixa eu ver aqui, só de sacanagem, qual que é a frequência do ATIS de Teherã? Que aí numa dessas a gente já pega o header. Ó, já começou a descida. O ATIS de Teherã é 127.2. 127.2. 2, 7, 2. Vou funcionar aqui. Não sabia que não funciona. Meu rádio não funciona, que ótimo. Quem queria o rádio funcionando também, né? Por que eu quero o rádio funcionando? 7, 2. Não, nem o rádio 1. Nenhum dos dois rádios funciona, que ótimo. Ó, tá vendo? No avião real apertaria aqui, isso funcionaria. Ah, só funciona do lado do comandante. De novo, essa palhaçada. Então vou botar aqui. 272. Tô ouvindo nada. Tô no speaker. Às vezes não tá atualizado aqui. Deixa eu ver aqui no Nav Radius. 11030 com 284 tá certo, a frequência DLS e o curso. 3.479 é o mínimo, aqui não dá para regular tanto, então a gente põe 3.480. Então é uma coisa importante. Field Elevation lá de Teherã é 3.305, então a gente vai arredondar para cima com Company Policy os nossos 10 mil aqui. 240/13.400. Pronto. Bom, vamos pousar então, para eles pousar 17,8 Zulu com 12 toneladas. Nós estamos agora com 12,8. Então já dá para fazer isso aqui. 140 nós, essa é a nossa final code, a nossa VREF, quer dizer, desculpa. 17,8 são 16,51, então faltam 18 minutos, 17 minutos para o pouso. Então, vamos fazer um briefingzinho rápido aqui. Já calculamos aqui, ó, a nossa velocidade de VRF de 140, para as condições que estão lá em Teherã. A gente está com 19 graus, 1015 de altímetro, 29 direita, considerando a pista molhada, com flap 30. A gente já esse off, pouso manual com auto brake 2, spoilers em alto, tá? Auto brake 2 e spoilers em alto. A gente vai logicamente botar os spoilers depois.
Então vamos fazer a LS29, LS29 right at Tehran, chart 21-1, effective on 27th of April, with localizer 110.3, flight protocol 284, and passing Delta 6.2 from IKA 5230, just like in the box. 5230 is here, with the minimums of 3479 set on both PFTs. And on the missed approach, we climb to 4,600. Here is actually different. No, we climb, it's right. We climb first 4,600 and then left turn to Delta 1400, where we hold at 8,000, right? Maintaining maximum 180, so flaps 5 on the missed approach, we leave the flaps that way and hold there. Landing on runway, where is it? Here. Now you're running 29 right. We vacate to the left via Zulu or Yankee, probably Zulu, and then left turn again on 29 left to hotel, taxiway Foxtrot, and from taxiway Foxtrot we get to the right. What else? Weather, there is a few clouds with rain, expecting around 10 knots component from the left during the landing, and other than that, no specials. We have plenty of fuel to divert or to hold, and that's pretty much it. So send checklist, recall is checked, send checklist, recall is checked, notes auto break 2, landing data flaps 30, VREF 140, and barrel minimums 3480 set, approach briefing completed, send checklist complete. Jonathan perguntou se a checklist do display existe 787 real. Sim, ali é o nosso electronic checklist, é para que a gente faz tudo isso. Existe a versão de papel, mas a gente não usa. Obrigado, Igor, vou tentar mudar isso aí. Is active. Up to date automatic for weather reports in real time. Menu options above. Menu options above. Olha, tá dando erro aqui. Ele já fechou. Weather mode menu. Weather mode, load weather. Olha, tá dando. É um erro de configuração aqui, tá vendo? Tem que dar uma atualizada nele qualquer aqui. Vamos ver se depois eu baixo de novo. Vamos ver se. É uma pena, porque faz toda a diferença, né? Ó, aqui até limpou o weather aqui.
aumentar de novo o weather. Senão a gente não vai ter weather nenhum. Melhor o weather do flight simulator do que nenhum. Vou ter que mexer nisso depois do post. Mas eu vou tentar pra gente fazer depois, mais tarde, vou dar a volta e eu acerto isso. Mas olha, até para as dúvidas do próprio flight simulator, essas dúvidas estão boas, viu? Elas são do Active, tem até raio. Bom, estamos quase passando 20 mil pés aqui. Estamos entrando no Star Cockpit, so agora eu vou falar bem menos do que eu estava falando até agora. Então, prestar atenção no que estamos fazendo para a gente não esquecer nada. Deixa eu ver se eu consigo pegar o weather. Nem sinal de ativos aqui. Tem que confiar na previsão que a gente tem. Então, passando o boxer, entrando exatamente agora na nossa... justamente na nossa Star, boxer Mon Quebec. Avisar a tripulação aí, né, que a gente vai entrar nessa lasqueira. Já avisamos aí então que a partir de agora está o cockpit. Eu vou dar um cabin crew take your seats aqui porque vai balançar. Mexi aqui para tentar melhorar o volume, mas não tá. Não lembro de que é. Depois eu tento mexer isso. Aparecendo aqui a mensagem de que barometricamente está errado. A gente esperaria a gente ser clear to an altitude, né? Vamos dizer que a gente foi clear to 6,000. Então aqui ajustando o nosso altímetro e portanto isso é a pedida para o nosso... O que aconteceu aqui? Mensagem da FMC. Unable to maintain. Beleza. O nosso approach checklist. Approach checklist. Altimeters 105, setting was checked. Approach checklist completed.
Vou ajudar ele a reduzir essa velocidade aí, porque senão não vai. Olha, eu tenho um speed break aqui para quem não percebeu. Olha o speed break aberto em cima da asa aí. Tem speed breaks bem efetivos, bem mais efetivos do que o 737. E aproximadamente 3 mil pés sobre o terreno. Ainda vamos acender as luzes. Boa noite para quem está chegando aí na live. A gente está quase pousando agora em Teherã, capital iraniana. Infelizmente o ActiveScan não está funcionando, mas estamos usando o weather do próprio Flight Simulator e ele não está ruim não, está parecendo bem honesto. Pousar na 29 direita. Estamos já na nossa star, passando agora a 12.300 pés. A altitude do campo é 3.300, mais ou menos a altitude de Brasília. Bastante turbulento aí, como vocês podem perceber pelo speed tape. Faremos Barulho e Galeão com certeza. O que é melhor ainda em Galeão Guarulhos. Não, os dois são legais. O Barulho e Galeão é até mais desafiador, né? Bom, a cidade e o aeroporto estão para a nossa esquerda, tá? Tem os lagos ali. Bem montanhoso aqui. Ó, que é um raio bem na nossa frente.
Índia Kilo Alpha identificado, como vocês podem ver aqui no nosso PFD, 17,8 milhas de lá, estamos agora a 9.-36, então 6.000 pés, 6 vezes 4 dá 24, né? E a gente está a 16, então a gente está abaixo, está tranquilo. Aqui, infelizmente, não tem um recurso que tem na vida real chamado Off-Pad Descent. Ficaria aqui. Mas tá vendo aqui, porque não dá para usar. Você coloca o fixo que você quer passar, a altura que você quer passar, ele cria uns círculos que te ajudam bastante na hora de você ver quanto que você vai levar para chegar lá, né? Então, o nosso vertical bearing 3.3, que é 3 graus, então tá tranquilo. Agora já está começando a flapear, eu vou abrir aqui o speed window. Porque ele não poderia jogar a speed para baixo do flaps up. E esse é um problema real, viu? O avião real também faz isso. Mas eu vou começar a configurar agora mesmo, então vamos lá. Só reduzindo a velocidade. A nossa velocidade máxima de flap 1 é 260 no 7879. 10 nós a mais do que no flap 7878. Então vamos lá, flap 1, para ajudar a criar um pouquinho de arrasto. Aí a gente abaixa a velocidade para o bug para o speed de flap 1. Testamos da Pro interceptação, o localizador está identificado e no Correct Sense. Estamos autorizados a fazer o procedimento Approach Armed, Localized Armed, Light Slope Armed. Máxima velocidade de Flaps 5 no 7879 é 240 nós, então já podemos botar também Flaps 5, reduzindo aqui para 180. 180 nós. 1000 to go. Approaching minimums. A próxima é 5.000 e... Aí deu approach mínimos completamente errado, né? A próxima altitude é 5.000. Ele já pegou o localizador. E acho que vai pegar o glide path, o glide slope agora, tá vendo aqui também? Próximo, isso aqui tá errado, tá? Ele tá mostrando em rádio por isso. Bar, agora sim, agora tá mostrando em bar, agora tá certo. Glide slope captured. Nossa missed approach é 8.000, né? 8.000 total. Lá, gear down, flaps 15, flaps 20. Velocidade máxima de flaps 20 é... Eu não tô acostumado com esse avião, tá? 230, 215. Vou dash 8, esse é o dash 9. Eu acostumar ainda com ele. Speed brake armed. E flaps full. Nossa VRF 145. Nossa VRF, desculpa. 2500. A pista runner in sight. E landing checklist. Landing checklist completed. Checklist completed. Ótimo, agora chegou a parte divertida do voo. Até que tá muito chato. 40. Vamos usar 40 no zoom. Bom, aqui tá dando vento nenhum. Era para ter vento. Se fosse o Active Sky, teria vento. Mas agora não tem vento. Tá muito fácil. Essa aqui, ó, gente, é a Landing Reference Line. Ela mostra aqui no caso 3 graus, que ó, agora apareceu o de 14 nós. 3 graus. Nosso localizador, nosso glide slope. E no avião real, claro, você poderia diminuir a luz disso aqui, né? Isso aqui eu não sei se vai dar pra fazer aqui, não. Acho que aqui não dá, não. Não dá a opção, tá vendo? Mas no avião real você conseguiria reduzir isso aqui.
Ó, ele deu land free, rollout flare, então assim, a gente poderia até fazer um pouso automático aqui, se fosse o caso, mas a gente vai posar manual, posar 29 da direita. Ó, acabou de dizer que atualizou o weather. Ele tá pegando alguma coisa, né? Chuva, não sei lá o que é. Mas a umidade dá uma caída. 1000 stable. O vento tá vindo de pro agora. Manual flight. Approaching minimums. Minimums. Continue. 200. $100. 50, 40, 30, 20, 10. Aí na próxima direita ali. Esquerda, desculpa. Taxiway Foxtrot, ele vai sair direto na rampa já, hein? Deveria, né? Na vida real sai. Aqui eu acho que não vai sair não. Eu acho que vai ter que taxiar até a Golf. Bom. Vou pensar aqui no scan. Na verdade, quem faz isso aqui é o Pilot Monitoring, né? No caso, como eu pousei o avião, não seria eu a fazer. Direita livre. Não tem Afterland checklist aqui, então vamos sem Afterland checklist, mas está tudo feito. Não, quase tudo. Tudo off. Engraçado que o nosso HUD não está funcionando no chão. É um bug. Vamos virar à direita aqui no hotel. Cruise running.
parking brake set, APU running, and pronto, está a doglight do Eagle. Finalmente, shutdown checklist, parking brake set, shutdown checklist is completed. Isso aí, gente, muito obrigado pela companhia nessa nossa chegada aqui em Teherã. E mais tarde, quem sabe, a gente faz a volta do nosso voo, tá certo? É isso aí. Um grande abraço a todos. Ó, o bico ficou aceso. O shutdown não tá pronto não. Um grande abraço a todos, agora sim. E até mais tarde.